Olá! Hoje nós vamos debater a polêmica das letras e das armas. A partir dos séculos do Renascimento e do fortalecimento das ideias humanistas na Europa, uma oposição fica bastante evidente no período, que foi justamente a polêmica das letras e das armas. Essa oposição surge na Antiguidade Clássica e é recuperada pelos renascentistas. Filippo de Vivo, historiador italiano do Renascimento, vai afirmar o seguinte: a fim de que as palavras engajassem em guerras, papéis eram lançados como balas, línguas eram afiadas como lâminas, canetas mais poderosas que espadas. Isso foi uma das mais recorrentes metáforas da cultura ocidental, traçada da retórica clássica dos tempos antigos. Era comum nos tratados escolásticos e nas controvérsias acadêmicas renascentistas, e até inspiravam temas musicais. No século XVI e no século XVII, isso descreveu grandes conflitos, da Reforma às guerras francesas de religião, a Fronda e a Guerra Civil Inglesa. Ou seja, a controvérsia das letras e das armas foi uma metáfora utilizada para opor diversos projetos políticos no século XVI e no século XVII, recuperado então da Antiguidade Clássica. Vários escritores do período vão utilizar a controvérsia das letras e das armas, expondo essa oposição em seus trabalhos. Luís de Camões vai recuperar a polêmica das letras e das armas nos Lusíadas. No canto sétimo, ele vai escrever o seguinte verso: numa mão sempre a espada e na outra a pena. Durante o século XVII, a polêmica, a controvérsia das letras e das armas vai se fortalecer bastante, principalmente pelos conflitos políticos existentes na Europa desse período. Era a Guerra dos 30 Anos, a Guerra Civil Inglesa, a sublevação dos Países Baixos e da Catalunha. Todos esses conflitos ajudavam a trazer à tona a metáfora da antiguidade das letras e das armas. Essa contradição exprimia muito o sentimento do período. A arte de furtar, no século XVII, vai afirmar o seguinte: se é letrado, todas as regras da política vão dar que favoreçam as letras, que tudo mais é aire. Se professa as armas, o autor lá arruma tudo para Marte. Em 1624, Francisco de Moraes, em seus Diálogos, vai escrever uma conversa entre o cavaleiro e o doutor, estabelecendo um confronto retórico entre essas duas personagens. O próprio Miguel de Cervantes, em 1605, ao escrever o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, vai também recuperar essa polêmica. Segundo o Cervantes, letras e armas seriam dois elementos que se autoalimentariam, ou seja, as letras não vivem sem as armas, assim como as armas também não vivem sem as letras. Segundo ele, as repúblicas, elas não se sustentam apenas com leis, é preciso de armas para protegê-las. Assim como também é necessário leis e regras que estabeleçam a convivência de uma determinada república ou comunidade. Porém, essa contradição, essa controvérsia das letras e das armas não é apenas uma mera metáfora da cultura da antiguidade clássica e que foi recuperada pelos renascentistas. Muito pelo contrário, existiam projetos políticos de cunho objetivo que recuperavam as letras e as armas como forma de representar as suas ambições. Em 1645, o letrado João Pinto Ribeiro escreve uma obra intitulada Preferência das Letras às Armas. Ele usa a famosa polêmica
para intervir politicamente no Reino de Portugal. Para ele, as armas deveriam sempre permanecerem subordinadas às letras. O corpo de juízes de uma determinada república deveria criar e estabelecer as leis, enquanto as armas deveriam servir apenas para salvaguardar, para proteger essas mesmas leis. Ou seja, as armas deveriam permanecer submissas ao que teria sido decidido por esse corpo de juízes da República. Se a gente parar para pensar, essa polêmica ela está bastante viva, inclusive no Brasil atual. É importante salientar que essa polêmica ela representa uma grande disparidade de projetos políticos existentes. E por isso, tendo-se em vista essa polêmica, fica cada vez mais difícil não tomar um lado. Ficar do lado das leis, das universidades, dos eruditos ou das armas. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.